Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje eu vou focar em um assunto que, assim, o fato de que eu estou fazendo essas aulas uma vez por semana há 2 anos e eu não toquei nesse assunto, talvez indique que não é o meu assunto favorito de basquete. Mas é uma coisa que é muito relevante, principalmente para quem assiste basquete. Muito mais do que para quem joga, para falar a verdade. Mas. Ele é muito utilizado em discussões. Então eu acho que vale a pena a gente entender como isso funciona. A gente vai analisar o mundo das estatísticas. Então, deixa eu só ver se ter certeza que vocês estão vendo. Gente, peguei aqui o esse aqui é o site chamado Basketball Reference, para quem gosta de estatística. Isso aqui é um maravilhoso. Tem do basquete, tem do futebol americano, tem do basquete universitário, do futebol americano universitário. Esportes americanos tem aqui. O americano ama estatística. Peguei aqui o melhor jogador do mundo, Luka Doncic, para a gente analisar um pouco o que que é as estatísticas, o que que elas significam. Gente, aqui a gente tem as mais básicas, né? A gente tem aqui pontos, rebotes, assistências. Essa é a média por jogo na temporada de 2025. Essa é a média por jogo na carreira. Então, na carreira, isso aqui é jogos, tá? Esse ano ele jogou 8 jogos com essas médias aqui: 35 pontos, 9 rebotes, 9 assistências. Jogos na carreira, ele tem 458 jogos com média de 28,7 pontos, 8 rebotes e meio e 8 assistências. Essas são as mais básicas, os números contáveis que a gente mais encontra. Aqui você vê os prêmios, as classificações. Então, 5 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA, Rookie of the Year, calouro do ano de 18 e 19, líder de pontuação em 23 e 24, time de calouros de 18 e 19, MVP das finais da Conferência Oeste de 2024, prêmios, né? Que a NBA adora fazer. Agora, vamos entrar um pouquinho. Esses aqui eu acho que talvez alguns de vocês não conheçam. Field Goal Percentage é o percentual de cestas que ele faz baseado nos arremessos. Então, se você arremessa 2 vezes e acerta uma, 50% de field goal. Se você arremessa 3 vezes e acerta duas, 66. Se arremessa três e acerta só uma, 33,3% de field goal. Tá bom? Essa aqui é uma estatística que ela pode ser um pouco enganosa. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso. Aqui, percentual no arremesso de 3, tá? Gente, pra gente ter uma ideia, um arremesso de 2 vale 2 pontos. Jura? Nossa, Luca, nunca imaginaria isso. Arremesso de 3 vale 3 pontos. Então, uma boa regra para ter na cabeça é 33,3% arremessando numa bola de 3 no final vale a mesma coisa que arremessar 50% de arremessos de 2. O field goal aqui, ele considera qual que é arremesso, então ele não faz essa distinção do que é um arremesso de 3 e o que é um arremesso de 2. A gente vai ver mais pra frente o que que isso significa. Free throw, lance livre. Isso aqui é uma que eu vejo que os melhores jogadores do mundo estão tendo problemas. Eu realmente considero inaceitável menos de 80% para um jogador desse nível. Lance livre, você e a cesta. Effective Field Goal Percentage. Aqui a gente começa a entrar nas estatísticas um pouco mais aprofundadas. Essa estatística ajusta pelo fato do que eu falei antes, de que uma bola de 3 vale mais do que uma bola de 2. Então ela faz um ajuste estatístico e ela é uma medida um pouco melhor para você entender do que o field goal. Porque, ó, presta atenção, ele tem 47,6% de field goal, que não é um field goal ruim, mas não é excelente. Agora, se você levar em consideração o quanto ele arremessa de 3, 55% de field goal effective, efetivo, é muito melhor. PER, essa aqui é das mais doidas que tem, tá bom? Player Efficiency Rating, ranking da eficiência de um jogador. Calma que depois eu ainda vou falar do que é eficiência no NBB, que é outra coisa. PER, uma medida
de produção por minuto, um monte de estatística jogada aqui, percentual de arremesso, de lance livre, ponto, rebote, assistência, um monte de coisa jogada junto, e eles calculam para a média da liga ser 15. Então, se a liga estiver tendo muita gente boa, é, teoricamente os PR vão descer, porque é quão diferente você tá da média da liga. Abaixo de 15, você tá abaixo da média, acima de 15, você tá acima da média. O dele é quase 30, né? Nesse ano, 25,6 na carreira. O win share, essa aqui é uma outra que eu acho muito doida. É uma estimadas de quantas vitórias podem ser atribuídas a esse jogador, tá? Não levem essa aqui muito a sério, mas então em 8 jogos ele pode ser atribuído à performance dele 1,3 vitórias. Isso aqui leva em consideração quantos pontos ele fez num jogo que foi perto. Se você faz 40 pontos num jogo que foi 2 pontos de diferença, pegou um monte de rebote, quanto melhores as suas estatísticas, melhor a sua win share, tá? E vamos lá. Outra coisa que a gente vê é que a gente pode ver as estatísticas por jogo e a gente pode ver as estatísticas totais. Então a gente tem, por exemplo, aqui a temporada passada. Vou pegar a temporada de 24, 25. Aqui, ó. Aqui ela é dividida entre os jogos que foram no Dallas e os jogos que foram no Los Angeles, mas aqui é a temporada como um todo. Ele jogou 50 jogos. GS é quantos jogos ele foi titular. Games started, 50 também. Minutes played, quantos minutos ele jogou. Field goal, quantas cestas ele fez? 461. Field goals attempted, quantas cestas ele tentou, quantas cestas ele arremessou? 1025. Field goal percentage, já falamos. Percentual é esse número dividido por esse número. 3 pontos, quantas cestas de 3 ele fez? 3 PA, quantas cestas de 3 ele tentou? Percentual de arremesso de 3. Até aqui, cestas de 2 pontos, cesta de 2 pontos tentadas, percentual no arremesso de 2 pontos. Se alguém tiver esse número de 3 mais alto que esse de 2, vai ser algo muito esquisito. Effective field goal, que a gente já falou, então, ó, ele acerta 52% das bolas de 2 e só 36%, 37% das bolas de 3. Ajustando é 53%, porque esse número aqui é melhor do que esse aqui. 37% arremessando de 3 gera mais pontos do que 52% arremessando de 2. Faz sentido? Dá na base 53 por 53,6. Lances livres, quantos ele fez? Quantos ele tentou? Então ele errou 90, errou 86 aqui. Lances livres. Percentual de lance livre. ORB, rebotes de ataque. Quantos rebotes ele pegou quando o time dele estava no ataque? Rebotes defensivos. Normalmente esse aqui vai ser maior do que o de rebote de ataque. Rebotes totais. Assistências. Steals é roubadas de bola. Blocks é tocos. TOV é turnover, é quando você perde a bola no ataque. Seja alguém roubar ela driblando, você fazer um passe errado. PF, personal fouls, não é prato feito, é quantas faltas você fez e quantos pontos você fez. Aqui, triple-double, né? Caso vocês não saibam, triple-double, triple, três estatísticas, pelo menos 10. Double, porque é double digits, dois dígitos. Então é pelo menos 10 de três estatísticas. A gente só considera das estatísticas positivas. Então, por exemplo, 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, 10 pontos, 10 rebotes, 10 tocos, 10 pontos, 10 assistências, 10 roubadas de bola, tá? Isso aqui é uma coisa que é legal, nossa, o cara fez um triple-double, mas não é uma coisa. E aqui os prêmios, né? Aqui a gente tem dividido pela quantidade de jogos. Então vamos pegar o mesmo ano aqui, ó. É claro que os percentuais vão continuar a mesma coisa. Mas aqui, ó, os números totais. Ele arremessava 9,6 bolas por jogo. Professor, como é que ele arremessa 0,6 bola, gente? É dividido por 82 jogos, né? Vai dar uns números quebrados. Se ele arremessa 10 num jogo e 8 e 9 no outro, a média desses dois jogos vai ser 9,5. E acertava 3,5. Média vai ser a mesma lá de baixo. Aqui, ó, pontos por jogo, 28 pontos por jogo.
3,6 turnovers, número relativamente alto, quase duas roubadas de bola, quase oito assistências, mais de oito rebotes. Beleza. Essas são as estatísticas básicas. Temos por jogo, temos os totais, temos aqui é uma interessante por 36 minutos. Isso aqui eles normalmente usam para tentar equiparar jogadores que, por exemplo, um joga 12 minutos por jogo, o outro joga 40 minutos por jogo. Quem é que está mais eficiente? Só que isso aqui gera um pequeno problema. Normalmente o cara que está jogando 12 minutos por jogo, ele está descansado. Tem um motivo pelo qual ele só está jogando 12 minutos por jogo. Aí você vê que o cara ele jogou 10 minutos no jogo e ele fez 10 pontos. Aí você fala: Meu Deus do céu, se ele jogar 36 minutos, ele vai fazer 36 pontos por jogo. Não é bem assim, tá? Tanto que se você for ver por 36 minutos o Luka, ele praticamente joga. Vamos ver quantos minutos ele joga por jogo aqui. Aqui. Ele jogou praticamente 36 minutos. Então as estatísticas aqui e aqui no por 36 minutos vão estar praticamente iguais. Por 100 posses de bola. Essa é interessante. Por 100 posses de bola. Quantos pontos? Vamos ver aqui, ó. Quantos pontos ele faz a cada 100 posses de bola? Nesse ano aqui, ele fez 39. Às vezes é 43. Nesse ano, a cada 100 posses de bola, ele está fazendo 46 pontos. Isso é impressionante, tá? Mas agora, vamos ver as estatísticas avançadas, as coisas que são um pouco mais numéricas, tá? Eu não quero que vocês levem isso aqui como entender isso aqui é entender de basquete, tá? Isso aqui é só para tirar algumas dúvidas, vocês entenderem. Vamos lá. Jogos titulares, a posição, né? A idade que ele tinha na temporada, o time que ele jogava, eu esqueci de falar dessas coisas. A liga tá aqui NBA porque a gente vai ter coisas tanto da ABA, pré-NBA, quanto a gente vai ter de coisas de internacionais, tem nesse site aqui. E eles também separam, ó, playoffs e temporada regular. Normalmente, quando se fala de estatística, a gente fala só de estatística de temporada regular, tá bom? Minutos. PR, lembra aquela que eu falei? Que quanto mais distante de 15 para cima, melhor. True Shooting Percentage. Lembra que eu falei que o field goal ajustado levava em consideração que uma bola de 2 vale mais que uma bola de 3? Essa aqui, além de ajustar isso, ela considera o lance livre. Qual um percentual de lance livre ser bom. Então, se você for um arremessador bom, a tendência é que o seu field goal seja aqui, o seu e-field goal seja aqui e o seu true shooting seja aqui, tá? Porque vai valorizar cada vez mais. Three-point attempt rate é a porcentagem de arremessos que o jogador dá que são de 3 pontos. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o mesmo ano de sempre. 46,9, 47%, ou seja, 47% dos arremessos que ele arremessou nesse ano foram de 3. O resto foi de 2, né? Estamos falando de field goal, não estamos falando de é, lance livre. Aqui, logo em seguida, temos free throw attempt. Eu não sei aonde a conexão caiu, então vamos voltar aqui. Eu vou ver o quanto eu consigo aqui, tá? Eu acho que eu falei do three-point attempt rate, o percentual de arremessos. Quanto, qual percentual de arremessos foi de 3? Então, 47, quase metade das bolas que ele arremessou foi de 3. Free throw attempt rate. Para cada arremesso de quadra, que percentual ele arremessou de lance livre? Então, temos aqui 38,5. Vamos voltar lá e ver o que que isso significa no por jogo? Aqui, ó, field goal. Ele tentou 20,5 arremessos. Para esses 20,5 arremessos que ele tentou, 6,2 foi 7,9, 8 foi lance livre. Então a gente tem 8 lance livres para 20 bolas arremessadas. Gente, quando você sofre uma falta, não entra na estatística de arremesso tentado, tá? Não entra como um arremesso, a menos que você faça, aí entra como feito, tentado e feito. Mas se você erra uma bola porque você sofreu uma falta, não entra na sua FGA, né? O Field Goal Attempt. Então, 8 arremessos de lance livre testados para
20 arremessos de quadra tentados por jogo. Isso dá 38,5%. Tá bom? Gente, estou explicando coisas um pouco mais avançadas, tá? Percentual de rebote de ataque é uma estimativa do percentual de quantos rebotes de ataque ele podia ter pego e ele pegou. Ou seja, 2,6. Estamos falando de um armador. É claro que ele não vai ter uma alta desse número. Agora, de defesa, 22,6 é um pouco melhor. Total rebote percentage é a junção dos dois, tá? Então a gente vai ter uma média dos dois aqui. Percentual de assistências, esses percentuais aqui eles começam a ser bem esquisitos. Quantas assistas, um percentual é, de quantas cestas os parceiros de time fizeram por assistência dele enquanto ele estava no campo. Então aqui, ó, 44%, 36%, ou seja, quase metade aqui nos anos anteriores, né, 46%, quase metade das cestas que foram feitas enquanto ele estava em campo foram assistências dele. Steal percentage. Quantas percentual de posses de bola do adversário que acabaram com uma roubada dele? 2,5% nessa, e olha que foi a melhor. Mesma coisa, block. Quantas percentual de posses de bola do adversário que terminam em um toco dele? 1%. Ele não dá muito toco. E isso aqui, essas duas aqui, se tiver alguém com 10, 15%, é o jogador defensivo da história, tá bom? Turnover percentage. A cada 100 jogadas, quantos turnovers ele comete em média? 13 nesse ano, né? Usage percentage, esse aqui é um pouco mais interessante. É uma estimativa do percentual de jogadas que são na mão dele. Então, por exemplo, se um jogador tem 36, 34, 37% de usage rate, significa que ele fica muito com a bola. 36% das jogadas acabam na mão dele. Ou seja, quase mais de um terço das posses de bola quando ele está em quadra, acabam com ele. Ou ele indo para a cesta, ou ele perdendo a bola. Ou ele errando um arremesso, ou fazendo um arremesso, ou perdendo a bola. O fim da posse é na mão dele. Aqui a assistência não entra. Então, se você tem um cara que tem um usage percentage alto e um alto número de assistências, significa que ainda mais posses de bola passam pela mão dele. Offensive win share. Lembra que eu falei das win share? Aí aqui é decidido pelas estatísticas de ataque, 3,5 vitórias no ataque dele, 2,4 defesa vitórias na defesa dele. Soma esses dois números, a gente tem a win share. Win share por 48 minutos. Aí é o número do win share dividido a cada 48 minutos que ele joga, tá? Eu sei. Esses aqui às vezes é uma loucura gigantesca. Offensive Box Plus Minus. Uma lista. É uma estimativa de pontos de ataque a cada 100 posses que ele contribui acima de um jogador médio na liga. Se eu tentar explicar isso aqui, vai surtar. Então eu vou explicar o Box Plus Minus. É o acima de um jogador médio ele contribui nas estatísticas. Então, por exemplo, se ele tem aqui 6,7 ou 9,9, significa que acima de um jogador médio, o time dele faz 10 pontos a mais com ele em quadra, um time dele faz 10 pontos a mais do que faz com um jogador médio da liga, tá bom? E essa aqui, Value over Replacement Player, isso aqui é uma coisa que veio do beisebol e tentaram colocar no basquete, e não dá muito certo. É o seu valor para cima de um jogador que te substituiria. Não vou falar sobre essa porque eu acho que ela é muito boba, ela não funciona no basquete. Tá bom? Aí a gente tem jogada por jogada, aqui tudo aquilo de ajustado, aqui a gente tem ajustado para ser melhor com bola de três valer mais que bola de dois, lance livre valer um só. Ajustado pela liga, em comparação com a liga, tem muita estatística aqui, gente. Aí aqui os melhores marcas dele de cada ano, em cada uma das estatísticas. Aqui nas séries de playoff, nos All-Star Game, Similarity Score, quem são os jogadores mais parecidos com ele.
na carreira. É, gente, é muita coisa. Prêmios, é muita coisa. E você pode fazer isso aqui sobre qualquer jogador. Pode vir aqui e, sei lá, jogar Michael Jordan, carreira inteira. Tem os apelidos também, ó, Mike, Air Jordan, MJ. Aí aqui, como ele não está jogando, não tem a da temporada atual, tem as médias da carreira, o PER, as win shares. Você pode fazer isso com qualquer jogador que jogou na NBA e com vários jogadores que não jogaram na NBA. Agora, só para finalizar, eu quero mostrar um pouco como é aqui no Brasil, que a gente tem algumas coisas que a gente mede diferente na NBB. Por exemplo, ponto, rebote, assistência, tudo a mesma coisa, tá bom? Mas tem algumas coisas que eu quero falar. O percentual, peguei o Hunter, né, que tá no Paulistano, é o líder de pontos da NBA. Gente, essa é uma da NBB, né? Essa é uma outra coisa que eu quero falar que às vezes a gente vê pontuação e fala: Meu Deus, os caras do basquete FIBA são uma bosta. Eles não fazem 20 pontos por jogo. Na NBA os caras fazem 40. Os jogadores da NBA são melhores do que os da FIBA? Via de regra, sim, porque os salários são mais altos. Mas isso de comparar a estatística, primeiro, o jogo da FIBA tem 40 minutos, o jogo da NBA tem 48 minutos. Se fizer aqueles ajustes lá que a NBA adora, você vai ver que os números são bem mais parecidos. E outra coisa, as regras do basquete NBA são feitas para favorecer ataque, as regras do basquete FIBA são feitas para favorecer o jogo de basquete. Então, tenham sempre essa noção. Não vai ter aqui o dos percentuais. Ah, tem aqui sim. Gente, aqui, percebam uma pequena coisa que a gente tem aqui, ó. Pontos. 19. O que que é esse 41? É pontos tentados, tá? Aqui a gente, no basquete FIBA, principalmente na NBB, a gente calcula um pouco diferente o percentual. Então, por exemplo, ele tá fazendo 19 pontos por jogo. Ou seja, ele está fazendo 46,3% dos pontos que ele tenta. Então é aquilo, se eu arremesso uma bola de 2 e acerto, eu vou ter aqui 2 pontos feitos, 2 pontos tentados. Aí eu acerto uma bola de 3 e eu erro, eu vou ter aqui 2 pontos feitos, 5 pontos tentados. Então eu não vou estar 50% como eu estaria no field goal percentage. Eu vou estar 40%. Então, o jeito que a gente calcula eu acho o nosso um pouco melhor, né? E a gente tem essa estatística aqui, a eficiência, que não é o PER lá, tá? Tem muita gente que confunde essas duas. Eu peguei a definição de eficiência aqui. Eficiência é igual aos estatísticas positivas somadas e as estatísticas negativas subtraídas. Como assim, professor? Soma ponto, rebote, roubo de bola, toco e assistência, as cinco mais contadas, né? Points, rebounds, assists, steals e blocks, as mesmas que NBA. Soma tudo isso. Então, se você tem 10 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 18, duas roubadas de bola, 20 e um toco, 21, tá? A sua eficiência. E aí você subtrai quantos arremessos você errou e quantos turnovers, quantos erros você teve. Então, digamos que você está com esses 21 de eficiência, mas você errou 6 arremessos, baixa para 15. Teve 2 turnovers, baixa para 13. É assim que a gente calcula a eficiência aqui. Beleza, gente. A aula hoje foi um pouco mais teórica, mas eu queria muito explicar algumas coisas, porque a gente às vezes tem muita dificuldade de entender como as estatísticas funcionam, tá? Beijão.